Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, desejando nesse começo de nosso papo aqui que você, antes de mais nada, tenha um ótimo domingo e você certamente será. Mesmo com tantas notícias complicadas que a gente recebe por todos os lados, é muito importante a gente manter a nossa sanidade mental, a nossa tranquilidade e a nossa sabedoria. É por isso que eu estou aqui com vocês todos os dias, porque a gente vai trocando aqui as nossas informações, as nossas comunicações. Eu leio sempre os comentários que vocês postam aqui, participo do chat, então isso me dá uma ideia do que vocês que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo estão entendendo, qual a interpretação que vocês estão fazendo da realidade. E é muito legal saber que tem tanta gente que está aqui no nosso portal que tem uma antena que está muito ligada. Pessoas que observam detalhes por aquilo que a gente vê pelos veículos de comunicação, nas matérias, nas pesquisas, nos comportamentos, nas ações do governo, nas omissões, nas críticas, enfim. E a gente vai juntando aqui essa grande corrente de informações e a gente vai replicando, a gente vai fazendo chegar, inclusive, às autoridades. É o que a gente tenta fazer todos os dias aqui, né? E hoje, nesse domingão, aconteceu algo que eu tinha dito para vocês que iria acontecer ontem. Ou seja, a diminuição avassaladora, se é que a gente puder dizer assim, né? Dos ataques feitos ao ministro Alexandre de Moraes pela grande mídia. O assunto deu uma esvaziada, até porque eu disse para vocês, né, e não precisa ser nenhum Einstein para chegar a esse tipo de conclusão, que todas as informações que se tinha envolvendo supostas comunicações com o ministro Alexandre de Moraes, eu digo supostas porque elas não estão comprovadas e há uma negativa do ministro Alexandre de Moraes. E há questões que eu vou comentar aqui com vocês como desdobramentos nesse domingo. Enfim, tudo o que se poderia ter levantado ali foi levantado, então acabou, não tinha mais o que fazer, o que requentar, não tinha as coisas mais comprometedoras, entre aspas, que nós vimos, foram aquelas comunicações supostamente enviadas para o ministro Alexandre de Moraes e que ninguém entendeu absolutamente nada, né? Vamos ser sinceros aqui, você lendo com atenção. Agora, quando a coisa é transmitida para você com um ar grave, pesado, você fala: "Puxa, isso aí foi um negócio, eh, realmente tem alguma coisa complicada aí, né". Do mesmo modo que se você, ver alguma pessoa, né, declamando, "Batatinha quando nasce", dependendo como a pessoa fala, você pode ver desde uma versão mais meiga até algo muito grave também. Isso serve principalmente para o jornalismo, que diante dessas questões envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, deveria acender uma série de curiosidades, de dúvidas sobre uma coisa muito crítica que acontece, sobretudo no Brasil: a falta de ética da imprensa brasileira, ou dos grandes veículos de comunicação, né? Porque a guisa, com o propósito de se descobrir uma infração ética, o jornalismo pode cometer infrações éticas? Porque é o seguinte, gente, o Globo, nenhum veículo, veio explicar como é que a senhora Malu Gaspar está tendo acesso a informações que estão sendo obtidas de forma criminosa. Por que informações obtidas de forma criminosa? Porque se há um inquérito que está protegido, ou deveria estar protegido por determinação judicial, com sigilo, ou seja, para que se não vaze nada, para não prejudicar as investigações. Como é que alguém que está tomando conta desse inquérito, tem algum contato com esse inquérito, sendo um servidor público, bota essa informação na mão de uma jornalista? O que houve? A jornalista comprou essa informação? Esse funcionário, esse servidor público, um policial, um perito, o que ele fez? Ele quis prejudicar alguém? Ele colocou a sua função, o seu emprego em risco, a sua liberdade, o seu patrimônio em risco, para dar uma informação para uma jornalista? E uma vez obtida a informação de forma criminosa, porque se há uma violação do dever funcional, nós estamos falando de algum tipo de crime. Pode ser corrupção passiva, pode ser prevaricação, pode ser obstrução de justiça, não sabemos. De fato, o que Malu Gaspar teve acesso foi obtido de forma criminosa. Então, o veículo de comunicação ele pode fazer uso dessa informação criminosa para fins de fazer uma matéria. E detalhe, né? Pega a informação e supostamente faz a checagem dessa informação. É muito complicado esse tipo de situação, né? E hoje nos jornais, eu estava vendo aqui a capa dos principais jornais, gente, nenhum deles está abordando
mas a questão envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Ontem, no Jornal Nacional, gente, eles não deram um pio. Eu vi que o Jornal Nacional todo, enfim, nada, nada. Não, o nome Alexandre de Moraes não foi citado, Vorcara não foi citado, o tema simplesmente não foi tocado. E também não foi tocada também a pesquisa do Datafolha, que achei a coisa também curiosa, eles não terem repercutido os dados da pesquisa Datafolha. Talvez eles façam isso hoje, na edição do Fantástico, logo mais à noite, né? Eu acho que eles vão fazer isso, né? Enfim. Agora, você pega hoje a capa do G1, que é, enfim, a página das organizações Globo, eles simplesmente não falam nada do ministro Alexandre de Moraes. Eles falam aqui do que está acontecendo lá no Irã, enfim. E tem matérias do tipo: criador de saco de carvão que acende sozinho fatura R$ 1 milhão ao ano. Puxa vida, né? Ataque Israel, Irã, homem morre arrastado por enxurrada no interior de São Paulo, brasileiro morto pela polícia americana, morava no país há 20 anos, conheço os carrões que os pilotos de Fórmula 1 aceleram fora das pistas, João Fonseca bate número 16 do mundo, e por aí vai. Quem foi Maria Quitéria, né? Brasileira conquista bolsa em Harvard, vejam só os assuntos. Mecânica abre oficina e faz sucesso entre motoristas e mulheres. Simplesmente o assunto desapareceu. Mas, no jornal O Globo desse domingão, eles fazem aqui uma matéria na página 5. Na capa do Globo também eles não falam nada, dão uma notinha remetendo a essa matéria que eles fazem aqui. Não sei se vai dar para vocês pegarem, deixa eu ver se eu amplio aqui, porque tem uma coisa muito curiosa. Deixa eu arrastar aqui para o lado, deu para pegar aqui. O título da matéria é esse aqui, observem só, que está na Folha de São Paulo e está também no Estadão. Peritos e software contradizem explicação dada por Moraes. Ministro do Supremo citou vinculação inexistente ao negar que mensagens de Vorcaro no dia da prisão eram para ele. Até porque é o seguinte, quando você olha as mensagens, aí o Vorcaro está falando de uma possível venda do banco dele para um outro banco estrangeiro. Eu pergunto a vocês, o que o Alexandre de Moraes tem a ver com essa história? Ou teria a ver com essa história? Ele mandaria para o Alexandre de Moraes para quê? Para opinar? Olha, vai fundo, aí vendeu o que... Então, não casa muito. Então, como a gente não tem nenhum tipo de conexão lógica, então as especulações ficam ao sabor de quem quer atacar o ministro Alexandre de Moraes. E aí é o seguinte, tanto o Estadão, a Folha e o Globo, quando eles dizem assim, peritos ouvidos pelo jornal, peritos quem, cara pálida? Esses peritos estão tendo acesso específico ao material, aos IPs, enfim, aos dados? Eles estão manipulando esses dados? Evidentemente não. Então eles estão opinando à distância. Agora, e se o perito for bolsonarista, vocês acham que ele vai dizer o quê? Né? Havendo 0,01% de chance do ministro estar mentindo, isso aí vai ser o que eles vão enfatizar, né? Eu queria saber que perito está falando isso, né? Porque vocês sabem muito bem, né? O Brasil está coalhado de bolsonaristas com a mente distorcida em todas as instituições aqui do Brasil. Quando a gente tem o Conselho Federal de Medicina dizendo que aqueles remédios imprestáveis podiam ser colocados para a sociedade brasileira, quando a gente vê essa instituição alinhada com o Bolsonaro, quando a gente vê a Ordem dos Advogados do Brasil alinhada com o Bolsonaro, com o bolsonarismo, e aí a gente vai para todas as áreas da ciência também, né? A coisa fica complicada, os peritos também não vão escapar. Dentro da Polícia Federal, tá cheio de bolsonarista também. Então, enfim, né? Mas é o seguinte, o assunto deu uma murchada. Então, essa campanha toda que foi feita contra o ministro Alexandre de Moraes, ela está reverberando hoje muito mais na extrema-direita, que está pedindo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que eu disse para vocês que, a partir disso que foi colocado, não vai ter avanço nenhum. A Polícia Federal não vai poder fazer nada, não vai poder colocar o ministro Alexandre de Moraes em alguma situação delicada, e se mesmo que isso acontecesse, o PGR não vai ter condição de fazer isso, se também mandar para o Fachin não vai ter condição. Enfim, a questão está no âmbito da política. E na política nós estamos num ano eleitoral. Bom, então essa questão. A falta de ética ou o crime pode ser utilizado para efeitos de jornalismo em alguma circunstância? Isso é sério? Reparem que em todas as matérias na televisão,
Eles dizem o seguinte: dados obtidos com exclusividade pelo Jornal Globo, ou pela TV Globo, dados obtidos com exclusividade. Então, quem vazou, vazou só para Malu Gaspar. Muito estranha essa história, por isso que ela está muito chamuscada na sociedade, que tem um olhar mais crítico, como você que está aqui no nosso portal. Bom, eu quero falar também de comunicação, que tem gerado muitas polêmicas aqui no nosso portal e fora do nosso portal. Mas é nosso dever chamar essa atenção. E a gente temos que ter muito cuidado, porque ontem eu comentei de pesquisa, vou comentar com vocês mais tarde no nosso outro papo, vamos dissecar alguns dados que a gente já havia publicado hoje. A gente tem que ter muito cuidado com o negacionismo progressista. Porque não adianta você colocar em dúvida pesquisa que está sendo feita agora, não. Mesmo o Datafolha, depois eu vou trazer informações para vocês, o Datafolha errou nas eleições de 2018 e 2022, mas ela errou contra o Bolsonaro. Em 2018, ela está dizendo que o Bolsonaro estava com muito menos votos do que o Bolsonaro acabou tendo. Em 2022, a mesma coisa. Eles só acertaram no segundo turno. No segundo turno, eles cravaram. Por conta dessa diferença que eles deram contra o Bolsonaro, é que os bolsonaristas todos começaram a espalhar que a Datafolha era o Datafoice, que era um instituto que mentia contra o Bolsonaro. Então a gente não pode entrar numa hoje, eles estão mentindo para prejudicar o Lula. Gente, olha só, as pesquisas, elas sempre tiveram esse papel de serem indutoras de voto. Isso aí é que os americanos chamam de... eu não lembro a expressão direito em inglês, né? Gang wagon, eu não lembro, bandwagon, que é o seguinte, que eram aquelas carroças que tinham desfiles cívicos nos Estados Unidos, tinha sempre uma bandinha em cima, um vagão, e eles iam tocando as músicas na frente, e as pessoas, por conta daquilo, iam subindo, iam indo atrás também. Então, as pesquisas, elas têm essa capacidade de induzir votos, né? Então, quando coloca alguém na frente, isso atrai mais atenção. Mas nós devemos ignorar tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, ou seja, a nossa falta de comunicação, a comunicação ruim da esquerda, do governo Lula especificamente, da SECOM, enfim, que está abaixo da crítica. Bom, e no meio desse contexto, ontem o presidente Lula ele fez um pronunciamento, que seria o dia para hoje, para o Dia Internacional das Mulheres. Aliás, um grande beijo para todas as mulheres aqui do nosso portal. Vocês aí que, enfim, têm um destemor, né, em fazer as críticas, em ter um engajamento aqui, de potencializar o nosso portal. A todas vocês, um beijo muito grande pelo carinho das vovós, das esposas, das mães, das filhas, enfim. Todos vocês estão aqui no nosso portal, tá bom? Então, o presidente Lula também fez o pronunciamento. E o pronunciamento, ele engatou ali outras pautas também. Ele falou do Dia da Mulher, da violência contra a mulher, as ações que o governo está fazendo a favor da mulher ou contra a violência contra a mulher, e abordou também coisas que atingem a mulher, e eu tenho sublinhado sempre, o presidente tem que começar a usar mais a expressão família, porque ele falou das bets, os problemas do que se gasta com bet hoje no Brasil está sangrando as famílias. Ele não usou essa expressão, mas é bom sublinhar isso. E falou também do fim da jornada 6x1, que vai, obviamente, beneficiar a mulher para ter mais um tempo em casa. Mas isso tem que ser abraçado, isso tem que ser colocado em pauta, para a gente o tempo todo estar discutindo essas questões, para não ficarmos agarrados nas pautas insanas, ficar aqui enlouquecido porque eles estão atacando o ministro Alexandre de Moraes, o que pode acontecer com isso, e as pesquisas eleitorais que colocam uma situação aqui, colocam outra aqui. Olha, existem formas de enfrentar todas as questões negativas que, por incompetência, por miopia, estão sendo patrocinadas pela Secretaria de Comunicação do governo Lula. E é nossa obrigação fazer esses alertas, vou seguir aqui nos alertas. O índice de popularidade do Lula não tem a ver apenas com a SECOM, tem outras questões também, é óbvio, mas conhecendo todas essas questões é que a gente tem que ter uma estratégia de comunicação muito mais eficiente. As pessoas escrevem para cá, né? Mas a rede de direita é muito grande, tem muito mais canais de direita. Pois é, gente, se tem muito mais canais de direita, o que o governo tem que fazer com os que existem da esquerda? Ter mais proximidade. Tem que pegar o que tem aqui e falar, gente, vamos pegar a nossa turma aqui, as pessoas que acreditam no nosso país, acreditam da importância de se evitar que essa gente volte ao poder, e vamos ter uma conversa mais articulada.
Agora, a pergunta é, meu amigo, você acha que tem condição de ter algum avanço se a SECOM desconhece as redes sociais, os principais formadores de opinião no campo progressista? Aí complica, né? Aí não dá. Aí eu vou ficar calado? Não vou, né, gente? Estou vendo as coisas andarem erradas aí. Enfim, olha, negacionismo da nossa parte não é permitido. O negacionismo, ele joga a gente no abismo, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.